Olá, saudações! Eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu irei abordar temas relacionados ao conhecimento, às áreas de aprendizagem, e a proposta que eu apresento hoje a você é sobre conhecermos um pouco mais sobre as primeiras cidades, as primeiras civilizações, tanto no mundo quanto no Brasil. Algumas peculiaridades regionais, algumas peculiaridades geográficas que permitiram que ali se localizassem assentamentos que viriam a ser centros de convívio, cidades. Para início de conversa, não podemos nos esquecer da civilização egípcia e de sua importância para toda a humanidade. Então, a civilização egípcia ela foi importantíssima e se desenvolveu na região ali do Crescente Fértil, no nordeste da África. Existe até uma frase muito conhecida que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo, do rio Nilo. Então as primeiras comunidades ali no Crescente Fértil teriam escolhido aquela região, às margens do rio Nilo, devido a períodos de grandes águas, de grandes chuvas e período de seca. No momento da seca, as margens do rio ali se tornavam fértil para agricultura, para o plantio, para a produção de alimentos ali na terra daquela região. Então, a civilização egípcia ela se formou a partir de uma mistura de diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios, que surgiram ali no período do Paleolítico, da Pedra Lascada. Então os primeiros núcleos populacionais só começaram a se formar durante o período Neolítico, após o Paleolítico. O período Neolítico é ali o período também conhecido como Pedra Polida. Então eles passaram nesse instante a se dedicar mais à agricultura do que à caça ou à pesca. Então a agricultura ela passa a prevalecer sobre a caça e a pesca, devido ali à facilidade de tirar, de extrair da terra aquilo que eles precisavam para suas alimentações. Então, por volta de 4000 a.C., os antigos núcleos eram lugares que compunham pequenas unidades políticas, os nomos, e os governantes desses nomos eram os nomarcas. E por volta de 3200 a.C., Menés, o governante do Alto Nilo, unificou os dois reinos e tornou-se o primeiro faraó, dando então origem ao período dinástico, que se desenvolveu em 3 momentos distintos. E então o Egito ali, ele começa a surgir como povoado, como civilização, e consegue ali administrativamente, politicamente, se tornar um grande império. Então, assim teria surgido as primeiras comunidades, as primeiras sociedades que viriam formar as comunidades maiores, dando origem às primeiras cidades, às primeiras civilizações, os primeiros povoamentos da antiguidade. Nós temos também na Grécia, que a Grécia ela foi formada por diversos povos que ali chegaram naquela região, e esses povos então se reuniam em agrupamentos ou tribos sob a influência dos eupátridas, que eram os bem-nascidos, aqueles proprietários de terras. Então eles determinavam a formação das primeiras cidades-estados, ou seja, as polis gregas. Então as polis gregas surgiram ali a partir do agrupamento das tribos sob a influência dos eupátridas. Em muitas dessas polis, vemos que a povoação ela se desenvolvia em torno da Acrópole, que era o espaço ali, o lugar onde havia os palácios, os templos
são locais referências dessas polis, dessas cidades. Já as cidades romanas, a fundação dela ocorreu a partir da construção de uma fortificação criada pelos latinos e os rabinos, pois essas fortificações resistiam às incursões militares feitas pelos etruscos, povos que queriam dominar aquela área, aquela região. Já na modernidade, o processo de urbanização ele teve início a partir do século XVIII, em consequência da Revolução Industrial, onde as pessoas saíam do campo por causa da crise feudal, por causa da crise da terra, e iriam para os lugares que tivessem mais assentamentos, as cidades, para buscarem meio de sobrevivência. Então, na modernidade, a urbanização aconteceu pelo fato da Revolução Industrial, cujas máquinas, então, empregavam pessoas para operá-las. Uma coisa interessante, um fato interessante, é que a morte também ajudou o homem a se fixar em um determinado território. As primeiras manifestações da fixação do homem em um território teriam sido percebidas ainda no Paleolítico, principalmente pela atenção dada aos mortos. Então, as civilizações humanas, desde as mais antigas, elas tinham uma atenção especial aos mortos. Mesmo o homem, o nômade, ele tinha a preocupação de encontrar uma moradia, um repouso eterno para os seus mortos. Então, segundo o estudioso Mundorf, ele vai dizer que os mortos foram os primeiros a terem uma moradia permanente, uma caverna, uma cova assinalada por um monte de pedras, um túmulo coletivo, e a cidade então teria surgido a partir desse momento em que os vivos preocupavam-se em encontrar um local permanente para repousar os seus entes mortos, e ali começavam a se fixar e tornando-se povoados até virarem cidades. Então, os mortos também tiveram uma grande contribuição para o processo de formação dos núcleos, dos assentamentos, dos povoados que viriam a se transformar cidades. O desenvolvimento das técnicas agrícolas também foi outro fator. Por quê? Com o desenvolvimento paulatino das técnicas, possibilitou ao homem aproveitar melhor a terra. Ele não precisou mais praticar o nomadismo, ficar de lugar em lugar caçando, pescando e coletando. Com o domínio e desenvolvimento das técnicas agrícolas, eles puderam se estabelecer em um determinado lugar por um tempo duradouro. Esse também teria sido um dos primeiros passos, um dos primeiros processos para a formação das cidades. Então, o avanço das técnicas agrícolas permitiu ao homem extrair algum excedente agrícola, sendo o segundo impulso para o surgimento das cidades. Então, o primeiro impulso seria encontrar um lugar para repousar os mortos, o segundo impulso seria o avanço das técnicas que possibilitavam o homem a permanecer por longos tempos na terra sem ter que ficar mudando de lugar para lugar. Já no Brasil, o novo continente, né? O Brasil foi descoberto, foi colonizado e explorado a partir de 1500. Nesse contexto, então, de forma gradual, foram surgindo as organizações territoriais que acabaram transformando-se em cidades. Então, a colônia, Portugal, ele enviava os colonos para cá para apropriarem-se da terra, das terras, e para que eles pudessem desfrutar de todos os benefícios, de todas as riquezas que a terra produzia. E isso foi promovendo ajuntamentos, de maneira
geograficamente estratégica, principalmente no litoral brasileiro, onde os europeus chegavam, e do litoral começavam-se a caminhada para o interior do Brasil, sempre atrás de lugares para o gado, sempre atrás de lugares para a plantação e a produção do açúcar, depois a mineração, o leite, o café, e isso foi fazendo com que os lugares geograficamente estratégicos da colônia pudessem se tornar assentamentos que viriam a se tornar os grandes centros. Então foi nesse contexto que começaram a surgir, a transformar-se os pequenos ajuntamentos em cidades. Então os primeiros núcleos de ocupação urbana se concentraram nas regiões litorâneas. Então o Brasil foi conquistado do litoral para o interior. E as cidades, então, elas eram suporte para os portugueses administrarem o país. Para essas cidades, essas localizações, passaram a ser o centro administrativo, o centro organizacional, ou os centros organizacionais da colônia. Então, o lugar também, esses assentamentos, esses ajuntamentos de portugueses e de outros povos que aqui viriam, passaram a ser lugares de propagação da cultura europeia. Então a cidade servia como um centro irradiador dessa cultura. Tanto é que no Brasil colônia, no Brasil império mais precisamente, como havia muito europeu aqui, as roupas, as vestimentas até dos brasileiros muitas vezes eram as mesmas dos europeus, não condizia com a realidade do país tropical, de um país quente, do calor que fazia aqui. Para andarem na moda, para seguirem a moda da Europa, a moda da França, existiu um período onde usavam-se aquelas roupas inapropriadas, inadequadas para a realidade brasileira. Então os jesuítas também tiveram uma participação importante nesse processo. E também aqueles que buscavam as matérias preciosas retiradas da terra. Então, graças à ação dos jesuítas e à descoberta dos metais preciosos, notamos que outras cidades passaram a se estabelecer também pelo interior, conforme o europeu, conforme os colonizadores, conforme aqueles que vinham para o Brasil em busca de oportunidade, ou os negros e os escravos, eles adentravam cada vez mais para o interior do Brasil, e isso foi o motivo de começar a estabelecer cidades para o Brasil no seu interior. Então as instituições que visavam garantir os interesses dos portugueses, como a igreja, as fortificações, os centros administrativos e os redutos militares. Então isso tudo foi implantado para que os portugueses passassem de fato a ser os donos da terra, a desfrutar de tudo aquilo que a colônia poderia oferecer. Então foi necessário criar esses centros, né, logísticos, administrativos e políticos para a apropriação da terra. Então no século XVIII, o espaço já colonial brasileiro contava com algumas cidades. Por exemplo, Salvador e Rio de Janeiro, eles abrigavam populações superiores a 40 mil habitantes, que era algo extraordinário para a época. Na região Nordeste, locais como São Luís, Recife, enfim, outras regiões, ultrapassavam a marca de 20 mil moradores. Olha só o progresso e a civilização chegando ao Brasil. Somente no século XIX, outros modelos de ocupação e ordenamento das cidades viriam a modernizar esse quadro. Atualmente, muitas dessas cidades coloniais integram o patrimônio histórico e cultural da nossa nação.
Dentre as primeiras cidades do Brasil, nós temos São Vicente, que teria sido, que foi a primeira cidade. O seu descobridor foi Gaspar de Lemos. Nós temos também Santos. A cidade de Santos teve a sua fundação datada em 1543. Nós tivemos também São Paulo, que nasceu a partir de um agrupamento de religiosos da Companhia de Jesus, na Serra do Mar, e chegaram ao Planalto de Piratininga, que era fértil e próspero, dando então início à cidade de São Paulo. O Rio de Janeiro foi fundado originalmente em 1565 por Estácio de Sá, e Olinda também foi um povoado que em 1537 obteve a categoria de vila, que produzia ali cana-de-açúcar, pau-brasil, e isso atraía o interesse de pessoas para a região, dando início às primeiras cidades. Eu termino aqui o vídeo e em breve irei abordar novos temas para você, lembrando que são apenas recortes, apenas resumos, para instigá-lo a fazer as suas investigações, as suas buscas, e em sala de aula nós retomaremos esse e outros temas. Um abraço a todos e até a próxima.